Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista aqui no canal da Strong Stars. O rosto vocês já conhecem. Eu sou a Bianca Quimbiz e hoje estarei aqui para mais uma conversa do mais alto nível. Isto porque você merece a nossa melhor companhia. Estamos aqui no espaço Luvunga Guest House, uma hospedaria, um restaurante, um lugar para você passar um final de semana com a sua família. Visita o nosso espaço. Estamos por detrás da escola Eusébio, no projeto Ondieto. Para mais informações, ligue para o contacto 941 04 23 62. Tenho aqui comigo um convidado muito especial, Alexandre. Boa tarde, bem-vindo ao nosso canal. Boa tarde. Quem é o Alexandre? Apresenta-te lá para casa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, telespectadores. Abednego Alexandre é meu nome, nada mais, nada menos que uma pessoa normal, né? Pela graça de Deus, sou pregador da palavra de Deus, sou um orador, palestrante, também enfermeiro de profissão, né? Muitas coisas mais que até prefiro não mencionar, né? Alexandre, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estamos em véspera de Natal, Ano Novo. Qual é o sentimento agora? Dever cumprido 2022? Bem, nós nunca temos nada cumprido, né? Importa dizer que há sempre alguma coisa a se fazer, há sempre falhas a reconstruir, mas todavia nós tivemos o ano que tivemos e todavia fizemos muita coisa boa. Pese embora algumas coisas fracassamos, mas tivemos boas coisas. Se tivesse que mudar alguma coisa no ano de 2022, mudaria? Se eu tivesse que mudar, traria a vida a toda a gente que perdi, que amei muito, de facto. Uma retrospectiva, um balanço de todo o ano, positivo ou negativo? Equilibrado. Sim, muito bem, muito bem. Okay. E também nós estamos aqui para falar sobre algo muito atual, que tem deixado muitas inquietações, que é a vida cristã, o cristão e a vida social. Okay. É um tema sugestivo, bastante interessante. E a primeira questão que eu coloco ao Alexandre é a seguinte: qual é a divergência entre a vida cristã e a vida social? Bem, há uma diferença entre a vida cristã e a vida social, né? A vida cristã é aquilo que nós sabemos que é uma pessoa que tem uma personalidade espiritual, uma personalidade cristã, né? Todavia, longe da vida social, que é a vida social é, por exemplo, ter uma vida acadêmica, ter uma vida sentimental, isso faz parte da vida social, né? É ser alguém na sociedade, alguém que estuda, alguém que palestra, alguém que tem uma vida ligada à sociedade, né? Porque social vem da sociedade, mas todavia a vida cristã vem da espiritualidade. Então há uma diferença entre espiritualidade e sociedade. É basicamente uma diferença. Sociedade é tudo aquilo que envolve tudo aquilo que está fora da vida espiritual, né? E a vida cristã é tudo aquilo que envolve tudo que está dentro da vida espiritual. Neste caso, uma vida com Deus. É possível compilar as duas em uma só? Bem, não é possível fazer das duas uma só, mas é possível equilibrar as duas partes. Realmente. Qual seria o princípio bíblico para ter uma vida cristã saudável na realidade? Olha, para ter uma vida cristã saudável, o princípio bíblico... Olha, eu tenho um texto muito importante que é o João capítulo 3, versículo 30, que diz que ele cresça e eu diminua. Todavia, quando nós temos uma vida com Deus, importa que Deus venha tomar posse da nossa vida e que nós nos rebaixemos. Então, este texto bíblico nos mostra que antes de tudo nós temos que permitir com que Deus cresça em nós dia após dia e a nossa vida possa rebaixar e a vida de Deus em nós possa crescermos. Então, qual deve ser a postura de um cristão perante a sociedade? Como é que deve se comportar? Bem, um cristão deve se comportar, na verdade, como cristão, né? Eu diria que um cristão deve se comportar, na verdade, como cristão. Deixa-me só aqui usar uma frase que o Vitor Hugo Mendes usou, que todo mundo usa, que quem lê um livro nunca é a mesma pessoa. Eu poderia contrapor essa frase para dizer que quem lê a Bíblia nunca é a mesma pessoa. Por quê? Porque quando você lê um livro, muda aquilo que você é por fora. Você pode falar bem, você pode ser ético, porém não te faz um ser salvo. Mas só a Bíblia faz isso. A Bíblia muda o teu exterior, também muda o teu interior. Então, um cristão na sociedade deverá se comportar como cristão. Quem cristão? Alguém que é sábio, alguém que tem a ética e alguém que sabe se posicionar. Existem várias discussões em torno da política, o cristão. Qual deve ser o posicionamento de um cristão? O cristão deve ou não se envolver na política? Bem, é uma questão, é algo que na verdade o cristão deve ter muito posicionamento, né? Porque a falta de posicionamento fez com que muitos cristãos que se envolveram na política tiveram um deslize na vida espiritual. Todavia,
eu acompanhei até que muita gente que é cristã se envolveu com a política, todavia estragou a Mas sua a questão, posição. sendo assim direto, é pecado ou não? Não é pecado. Seria bom se nós tivéssemos um governador cristão, seria bom se nós tivéssemos um presidente cristão. Não é pecado. Simplesmente o percurso dele pode tornar com que ele cometa muitos erros e faça dele um pecador. Porque sabemos que a política é nada mais, nada menos que muitas mentiras lógicas. Sabes? É. Muitas Interessante. mentiras lógicas. Portanto, se o cristão, sendo cristão, se deixar levar por essas mentiras lógicas, estraga a sua personalidade e o seu caráter como cristão. Sendo cristão, estando envolvido na política, qual deve ser o posicionamento? Ser justo. Simplesmente. Ser justo. Interessante, muito interessante. Será que a vida social inibe a espiritualidade? Inibir como matar Impedir. a vida social. Sim, por barreiras. Dizer que por seres cristão, daqui até aí tu não podes ir, porque, sejamos sinceros, tem muitos cristãos que optam por deixar crescer o cabelo, acham que isso de alguma forma faz todo sentido na vida espiritual, vestem-se mal até certo ponto, não usam certas coisas por ser da moda. É possível agir assim? Uma pergunta muito pertinente. Olha, a Bíblia fala sobre algo muito bom. A Bíblia diz o seguinte: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Me é lícito ir por uma festa noturna, mas não me convém como cristão. Me é lícito beber uma cerveja porque todos os jovens bebem, só que como cristão não me é lícito. Portanto, não é que seja pecado, mas quando você é cristão, você sabe se posicionar para que as pessoas não possam confundir se você é cristão ou não. E a Bíblia fala algo muito bom, que importa que exista uma diferença entre aquele que serve e daquele que não serve. Então, sendo cristão, eu tenho que ser mesmo diferente daquela pessoa que não é. Como ser diferente? Eu não posso fazer o que ele faz, o que ele acha normal. Eu não posso, por exemplo, fazer um corte extremamente extravagante ao ponto das pessoas olharem para mim e dizerem: olha, eu não sei se ele é cristão, se ele é ímpio, percebes? Eu não posso colocar um brinco e colocar tatuagem. Tudo isso faz com que as pessoas tenham dúvida da tua personalidade. E como cristão é algo que você não tinha que deixar, nem tinha que permitir que isso acontecesse. Então tu, nessa resposta, queres dizer que o cristão não pode usar cortes extravagantes, tatuagens. Isso é sinônimo de alguém negativo, será? Tatuagens, cortes extravagantes, piercings e tal. Bem, na verdade eu não concordo que o cristão deveria usar. Até porque eu não concordo com estas práticas, né? Porque existem regras para estas práticas. Como brinco é para mulheres mesmo, nenhum homem devia usar brinco. Crescer cabelo é algo que a Bíblia também, como cristão, nós não deveríamos deixar crescer o cabelo de uma forma extremamente extravagante. Tatuagem, eu até poderia tocar num ponto, mas isso nos levaria mais no outro campo, né? Porque literalmente quando nós colocamos tatuagem no mundo espiritual, existem portas que o mundo sobrenatural da maldade usa, né? É como se fosse um portal para as tatuagens. Porque toda tatuagem tem uma representação. E eu não concordo que as pessoas, como cristãs e não só, possam usar tatuagem. Então não acho que deviam usar. Ok, então o cristão deve ter uma forma única de se vestir. Quando sair para a rua, deve ser identificado como cristão. Certamente, né? Não é que não pode usar, por exemplo, marcas, não. Sim. O certo é ser decente. Não importa como você for vestir, todavia você deve ser decente. As pessoas não podem olhar para si com dúvida. Ok. Não. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu muito gosto e também bastante pertinente, acerca do desejo sexual. O cristão, antes de ser cristão, é ser humano. Certo. Tem desejos e tudo mais. Então, qual deve ser o posicionamento de um cristão perante um desejo sexual? Qual desejo sexual? Tipo, se envolver sexualmente? Não, o corpo... dizem que o sexo é uma necessidade biológica. O corpo precisa. Então, um cristão na sua casa bate uma vontade. Como é que deve se posicionar? Bem, na verdade, deixa-me cá dizer que nós somos cristãos, mas nossos hormônios não são. Né? A gente é cristão, mas antes de cristão fomos ímpios, né? Que é uma linguagem vulgar para identificar alguém não cristão. Portanto, antes de ser cristão, nós provamos muita coisa. Seria bom se nós, antes de ser cristão, não provássemos. Porque quem nunca provou não sente saudade como alguém que provou. Exato. Porque não sabe como é que é. Mas só que quem já provou sente a saudade de voltar a provar. O posicionamento, primeiro é que você desse nunca... cristão que já provou. Primeiro é que você nunca vai parar de sentir isso. Você nunca vai parar de sentir isso.
Isso é natural. E, na verdade, você tem que procurar formas, de não permitir que nada que te incentive a ter essas vontades esteja próximo de você. Como é que nós cristãos normalmente fazemos, né? Primeiro, é aconselhável para o cristão não ficar a sós com uma mulher durante muito tempo. Tentação. Porque nós não pecamos só quando nós fazemos. Porque nós fazemos aquilo que nós pensamos. Então nós pecamos porque primeiro nós pensamos. Percebes, né? Então, é aconselhável ao cristão não ficar a sós com a mulher durante muito tempo. Porque isso pode catapultar no coração dele uma vontade de querer se envolver. Segundo, é não procurar ter certas conversas. Porque existem conversas que mexem conosco. Depois o nosso subconsciente pode nos levar a praticar. Certamente. Vai. Pensamentos, e não só isso pode fazer com que você também possa ter vontade de querer saciar novamente o que é proibido. E já agora, qual é a sua opinião em relação ao sexo antes do casamento? Muito se diz que é pecado e tudo mais. Quero saber de ti. Qual é a sua opinião sobre isso? Bem, na verdade, sexo não é pecado, né? Pecado é antes do casamento mesmo. Porque é uma prática só para as pessoas que têm um pacto, né, ou uma concordância, né, pessoas que estão preparados para ter uma relação futura. Na verdade, a cerimônia que nós vamos para a igreja e tudo mais, isso é um casamento, é uma cerimônia simplesmente para testificar aos olhos humanos, porque literalmente falando, de uma forma muito profunda, casamento é quando você se envolve com alguém. A Bíblia Sagrada mostra que quando você se envolve com alguém, você torna uma só pessoa, percebes, né? Então, você herda alguma coisa dessa pessoa e essa pessoa herda alguma coisa de você. Então, vocês casaram, percebes? Então, nós, antes do casamento, nós não podemos nos envolver porque nós vamos casar com muita gente. Existem homens que se envolveram com muita gente e que certamente não é uma coisa muito boa, percebes, né? E cientificamente até falando, quando você se envolve com alguém, por isso é que nós temos hoje doenças sexualmente transmissíveis. Quando você se envolve com alguém, você herda coisas que não é seu, de outra pessoa, e outra pessoa herda coisas que são suas. E muita gente até também tem maldições por causa desta causa. Ele não sabe porque que a vida não vai para frente, mas todavia porque antes, lá atrás, se envolveu com alguém que não devia, quem lá sabe foi uma bruxa, e colheu coisas que não deveria colher, e hoje a sua vida não corre nada bem. Mas sexo é uma prática que é bom para se fazer dentro do casamento, sem problema algum. Estamos a falar do alambamento, vale? Para se envolver? Não, na verdade, o que é aconselhável é mesmo o casamento, é mesmo quando nós... E ir para a conservatória, assinar os papéis e tudo mais? Tudo isso. Vejamos aqui uma situação. Se tu pegares na tua parceira, sem apresentares a família, ires para a conservatória e casares, ninguém vai reclamar, nem vai contestar nada. Mas se tu seres uma pessoa desconhecida para a família fica espantada porque nunca antes tinha visto aquela pessoa. Certo. E como é que só podemos aprovar o casamento quando é na conservatória? A cerimônia tradicional, nós somos africanos, por que não se considera isso oficialmente um casamento? Não se considera oficialmente um casamento. Mas por que não se pode ter relações sexuais depois do alambamento? Não, mas é assim, né? Se considera um casamento, mas são regras, são princípios. Primeiro, por que na conservatória? É assim, cerimônias, por exemplo, como aquelas familiares, isso é para a família. Mas a sociedade precisa saber que vocês são casados. Se você nunca for para a conservatória, a sociedade nunca saberá que para a sociedade vocês não estão casados. Para a sociedade vocês são pessoas que vivem maritalmente, vocês têm uma vida juntos, mas não são casados. Não tem como discutir seus pertences, percebes? Portanto, casamentos são regras e fases, né? Nós chamamos casamento porque se cumpriu um todo, né, que simboliza o próprio casamento, tanto como apresentação, pedido e a própria cerimônia na igreja. Não é que na conservatória não seja casamento, é casamento, mas importa cumprir todo o requisito necessário. Após ser casado, concorda que toda a prática fora do casamento é prostituição? Quais práticas? Sexuais fora do casamento? Sim, é uma prostituição, porque o que é prostituição, né? Prostituição, nós até vamos muito distante. Quando você se envolve com mais de duas pessoas, você está sendo uma prostituta, você está sendo um mulherengo. Isso então, é uma a prostituição não é só aquela prática sexual remunerada. Também quando se faz com outros cônjuges, por exemplo, fora do casamento, isso é uma prostituição, sim. É uma prostituição, sim. Tu que és cristão, no namoro cristão deve rolar beijo?
beijos, amassazinhos e tudo mais. Bem, Diga-me sua verdade. vou dizer. Quero ouvir. Na verdade, olha, é assim, são perguntas muito pertinentes, né? E isso certamente deverá servir de lições para as pessoas que ouvirem, ou seja, poderem usufruir deste vídeo. Portanto, olha, o beijo para o cristão é evitado, né? Evitado por quê? Porque na verdade o beijo pode trazer certas vontades, como disse, né? Nós podemos começar nas calmas, senão nós poderíamos falar que a gente pode beijar, mas controlar as vontades para a gente não ir longe, só que não. Beijo é uma vontade carnal, e sendo beijo uma vontade carnal, é uma porta. Você começa nos beijos, começa nos amassos, começa nos apertos, depois não vai parar só aí. Pimbas. Porque enquanto vocês começarem a continuar nesse preceito, aí a vontade começa a multiplicar. E você já não vai querer mais voltar, todavia você vai continuar. E quando você continuar, você vai assustar, conduzir o carro sem a carteira de Não condução. pode rolar beijo no namoro cristão. Concordo que não. Como cristão, é melhor que não aconteça. Né? Para depois Como- não irem em outros canais. Certamente. É por aí. Já na reta final da nossa entrevista, Alexandre, qual é a melhor maneira de um cristão equilibrar a vida cristã da vida social? Para não atropelar nenhuma nem a outra, está assim o ritmo. Bem, na verdade, eu sempre tenho dito algo que é muito importante. Nós temos duas formas de agir, pelo coração e pela mente. E quem age pelo coração erra muito, porque usa muitos sentimentos. Só que quem age pela mente, ele respeita duas coisas, princípios e valores. Nada mais do que uma forma ideal de poder equilibrar as coisas, você respeitar teus princípios e teus valores. Você é cristão, mas dentro da sociedade você tem que saber que este é meu limite, este não é meu limite, eu tenho que fazer isso. Olha, o facto de você ser cristão não implica que você não deva se vestir bem, não implica que você não deva falar bem, cheirar bem, que muitos têm cometido o erro, pensam que por serem cristãos são tão espirituais que pensam que ser cristão é não se importar com vestimenta, é não se importar com a forma como você fala, com a forma como você se posiciona. É extremamente importante saber estar, saber falar, tem que trabalhar, tem que estudar, não é só Bíblia, estude, trabalhe e cria um equilíbrio dentro das bases de seus princípios e de seus valores. É isso, estudar e trabalhar. A Bíblia não põe comida na mesa. Cristãos, prestar atenção. Já agora, algo que chamou uma atenção, tens um timbre vocal bem parecido com o do John Barry. Já alguém alguma vez disse isso? Bem, ninguém já me disse isso, mas eu já recebi, sim, mas eu já recebi alguns elogios. Algumas pessoas diziam que eu tenho um bom timbre vocal. É mesmo assim, bem parecido ao do Johnny Barry. Yeah. Parece até assim timbre de cantor, coisa parecida. Não, eu gosto muito de música, por acaso, mas nada pessoal, nada profissional também, né? Mas algumas pessoas disseram que eu tenho assim um bom timbre vocal. E todavia eu invisto nisso todos os dias. Eu gosto de falar bem, por acaso. Por acaso, nota-se bem. Alexandre, já para terminarmos, conselhos para todos os cristãos. Qual deve ser o posicionamento correto? E para quem não é, aconselha também que deve se entregar na igreja, a ver se limpa aí as impurezas. Bem, olha, um simples e breve conselho, limpar as impurezas, né? Um simples e breve conselho, né? É importante ser cristão e seguir uma vida social. O facto de você ser cristão não implica que você não deve estudar. Muitos cristãos acham que pensam que tudo é Bíblia, não tem que estudar. Não, você tem que estudar, você tem que trabalhar. E mesmo sendo cristão, é importante você ter um posicionamento dentro dessas duas vidas. É importante que você tenha um determinado equilíbrio, né? Agora, para as pessoas que não são cristãos, não há nada muito que se dizer, a não ser que a tua posição depois da morte depende das suas ações antes da morte. Ou seja, tudo que você fará hoje definirá aonde você vai estar amanhã. E não há vida sem Deus, e todavia siga Deus, e ricamente Deus terá te abençoado. Alexandre, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Conto consigo nas próximas edições. Assim que ficou na nossa companhia durante esse tempinho, muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Conto consigo nas próximas edições. Até lá, fiquem bem, meu beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Feliz Natal e tchau, tchau. Feliz Natal.